E aí, pessoal, então vamos conversar um pouco aqui, sistematizar mais algumas ideias, e vamos usar, para entender um pouco melhor esse período, um pouco das características desse processo histórico, um pouco de música. Nosso material didático traz aqui um trecho bem interessante sobre o nosso presidente Juscelino Kubitschek, certo? E eu tenho aqui, eu vou dar ênfase aqui ao trecho, então quero que você acompanhe comigo aqui, da canção de Juca Chaves do presidente Bossa Nova. Então, Bossa Nova é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois de desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil, voar da velha Cap para Brasília, ver alvorada e voar de volta ao Rio. Voar, voar e voar. Nós estamos falando de Juca Chaves, para quem não conhece, é um artista, músico e também humorista, ou seja, mesclava em suas apresentações o humor e a música, né? E muita influência justamente desse período que a gente está vendo aqui, essa década de 50 para 60, né, esse período de transição, em que o Brasil, como eu disse em outras aulas, vivia um momento de muito otimismo, de transformações, de modernização, um momento de novidades. Então a gente tem tanto no campo cultural quanto no campo político mudanças econômicas também. Então no campo cultural especificamente a gente viu que tem o cinema novo, a gente viu que tem a bossa nova, né? O Brasil também vivia mudanças no teatro. E a bossa nova é um símbolo muito grande desse Brasil, que a gente chama de anos dourados, esse Brasil otimista, esse Brasil que acreditava que tudo ia dar certo, né? E o Juca Chaves faz então essa canção em que ele brinca com essa figura do presidente Juscelino Kubitschek, que obviamente há também no Juca Chaves, no primeiro momento aparece ser uma canção, digamos assim, elogiosa. Óbvio que ela tem um lado de elogio, mas ela tem também um lado de sarcasmo, né? É muito comum na nossa cultura brasileira fazermos piadas ácidas e sarcásticas com os políticos. Isso está muito presente na nossa cultura brasileira. Ele brinca, então, inclusive, com a ideia da velha CAP, né? Com a brincadeira do nome da empresa, do instituto que construiu Brasília, né, com a ideia de velha cap do Rio de Janeiro, como velha capital. Então tem todo um jogo de palavras e uma brincadeira, mas que, embora seja sarcástica, ela evidencia algumas coisas, né? E é justamente isso que a gente pergunta aqui: como que pode ser interpretada essa canção? E logo a letra, né, a primeira letra, a letra A, já fala sobre a representação desse Brasil moderno, manifestado na construção da nova capital e na busca de novos valores e formas de expressão cultural. A resposta correta, está aqui na letra A já. A gente pode ver rapidamente por que as outras, né, alternativas não estão tão corretas. A letra B fala de celebração dos novos meios de transporte, pois Kubitschek foi o primeiro presidente do Brasil a utilizar aviões nos seus deslocamentos internos, né? Isso não é verdade, essa informação. E a preocupação ali do trecho da canção é muito desse trajeto entre a velha cap para a nova capital, né? A letra C fala de rejeição à transferência da capital para o Planalto Central. Não há nenhuma menção a isso, né? Muito menos a ideia do Rio de Janeiro permanecer como esse lugar. Assim como também ali não há uma crítica violenta ao populismo que caracterizou a política brasileira, né? Há até uma forma meio que dúbia de falar sobre essa simpatia, esse jeito risonho original de JK. E para fechar ali, a recusa da atuação política de JK, que permitia participação popular direta nas principais decisões governamentais, a gente não pode dizer que o JK levou ao extremo essa ideia, né, dos populistas. Essa ideia de participação popular direta nas principais decisões governamentais está muito relacionado a características do populismo brasileiro, que o JK não levou dessa forma tão significativa aí, tá? Então eu queria também, para fechar essa nossa conversa aqui, trazer algumas atividades que estão presentes também
lá na sessão Hora do Estudo, desse material didático aqui, porque eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho. Vamos lá na 3. A questão 3 é uma questão que está aqui presente, né, que caiu na Unesp, que fala sobre a construção de Brasília também, né, durante o governo JK, que teve entre as suas motivações oficiais. Letra A, afastar de São Paulo a sede do governo federal, impedindo que a elite cafeicultora continuasse a controlar. A gente conversou sobre isso, né, gente? A gente conversou sobre que, embora muitas pessoas levantem essa hipótese da retirada da capital do Rio de Janeiro por questões políticas, de afastar, seja do grupo A ou do grupo B, não há elementos que nos permitam dizer isso com toda certeza, né? Letra B, estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração das atividades econômicas em áreas litorâneas. Essa faz mais sentido, é mais plausível, né? Isso, inclusive, era um dos planos expressos por JK nesse período. Então, a letra B está correta. Vamos só ver aqui para a gente fechar, né? Letra C, deslocar o funcionalismo público do Rio de Janeiro, permitindo que a cidade tivesse mais espaços para acolher os turistas, né? Não parece também plausível, né? Porque o funcionalismo público não era tão grande a ponto de fazer uma enorme diferença na ocupação da cidade em termos de capacidade hoteleira, né? Letra D, tornar a nova capital um importante centro fabril, reunindo a futura indústria de base do Brasil. Não, Brasília se tornou uma cidade administrativa e de serviços, né? Nunca foi uma cidade industrial. Letra E, reordenar o aparato militar brasileiro, expandindo suas áreas de atuação até as fronteiras dos países vizinhos? Não. A ida de Brasília, né, da capital para Brasília, altera muito pouco essa disposição do aparato brasileiro, certo? Um outro episódio que a gente explorou pouco, mas que nesses 7 meses de Jânio Quadros, perdão, no poder, teve uma situação muito inusitada, que foi quando o Jânio Quadros condecorou Ernesto Che Guevara com a Ordem Cruzeiro do Sul, uma das mais importantes do governo brasileiro, né? E no contexto de Guerra Fria, como a própria questão 4 aqui traz, isso pegou muito mal. Muitas pessoas interpretaram isso de uma maneira muito ruim, né? O fato de que num contexto de polarização entre capitalismo e socialismo, o Brasil, que é historicamente alinhado aos Estados Unidos nesse período, né, tem um presidente que resolve condecorar uma das figuras mais expoentes, mais claros do socialismo no mundo naquele momento. Então realmente pegou muito mal a atitude do Jânio Quadros, e como a própria letra B pergunta, pode sim ter influenciado na crise política que acabou levando à renúncia de Jânio Quadros, tá? E para a gente fechar aqui com a questão número 5, né, ela faz alguns questionamentos sobre a ideia dos movimentos promovidos pela população negra no Brasil nesse momento, né? Então a gente tem ali algumas afirmativas para a gente analisar. A União dos Homens de Cor foi criada com o objetivo de elevar a população negra em seu nível econômico e intelectual na sociedade brasileira. 2. O teatro experimental negro permaneceu com seu objetivo único de oferecer aos atores negros um espaço para representar a sua arte. E 3. Apesar de todas as iniciativas propostas por diversos setores e grupos da sociedade brasileira, ainda há muita desigualdade econômica e social para a população negra. A única coisa que está errada aqui é a número 2, como a gente vê aqui na letra D, que apenas as afirmativas 1 e 3 estão certas. A 2 diz que o teatro experimental negro permaneceu com seu objetivo único de oferecer aos atores negros um espaço para representar sua arte. Não foi isso. O teatro experimental negro tinha objetivos muito mais ambiciosos, como expandir as características da arte negra, expandir um projeto de teatro experimental negro para o Brasil, integrar essas características artísticas a toda a sociedade. Era muito mais ambicioso do que simplesmente oferecer aos atores negros um espaço para a representação da sua arte. Por isso que, então, apenas as afirmativas 1 e 3 estão certas, né? O objetivo aqui da União dos Homens de Cor e as iniciativas propostas que, infelizmente, acabaram ainda não resolvendo o problema da desigualdade econômica e social da população negra no Brasil. Então, esse é o Brasil dos anos 50 e 60, um Brasil de transformações,
de mudanças, mas também de muitos embates políticos, como a gente viu com a renúncia de Jânio Quadros e a chegada ao poder de João Goulart. As coisas vão começar a se tornar muito tensas nesse país. Mas isso são capítulos das nossas próximas conversas. Eu espero que a gente possa se ver e conversar mais um pouco sobre história nesse período.